Saga, né? A Via dos Milhares. Está sendo gravado. Vou voltar aqui. Nós estamos então, vendo o Dhammapada, capítulo 8, né, que vai falar dos milhares, né, são vários ensinamentos que o Buda deu, né, no decorrer de bastante tempo, e que foram compilados nesse capítulo aqui, onde o Buda vai falar a palavrinha milhares ou centenas. Né? Aqui, no caso da estrofe de hoje, é milhares mesmo. Né? Então, como de hábito, eu vou ler, né, essa edição da Palas Atenas, que mostra a forma poética, porque é uma tradução direto do Pali, para vocês verem, né, como que o texto realmente foi enunciado. Então, o Buda vai nos dizer nessa estrofe 106: embora um homem ofereça, mês após mês, durante 100 anos, sacrifícios 1000, se, contudo, por um só instante ele reverenciar alguém que disciplinou a si próprio, esta reverência é deveras melhor do que um século de sacrifícios. Então, aqui nós vemos vários conceitos, né, sobre os quais nós vamos trabalhar aqui na manhã de hoje. Então, vamos lá para essa tradução aqui que eu venho fazendo ao longo do tempo, onde está mais explicado, né, baseado em... Né, são mais de 20 traduções que existem em várias línguas, e eu fiz um compilado que é mais uma explicação da própria estrofe, né, porque a forma original é essa que eu acabei de ler agora para vocês. Então, ficou assim, olha. Se um homem, por 100 anos, mês após mês, oferece milhares de sacrifícios, e se ele apenas por um momento rende homenagens a um homem cuja mente está fundamentada no verdadeiro conhecimento, melhor é essa homenagem do que um sacrifício de 1000 anos. De 100 anos, desculpe. Bom, então, vamos estudar, né, esmiuçar para vocês o que o Buda quer dizer com isso. Então, a historinha, né, que temos de hoje, que é o comentário de Buddhaghosa, que é o único comentário que existe a respeito do Dhammapada, esses ensinamentos do Buddhaghosa, onde ele mostra para nós o contexto no qual o Buda deu esse ensinamento. Né? Porque senão, se a gente pegar as frasinhas assim soltas, dá assim, crédito para a gente fazer uma interpretação qualquer na nossa cabeça. Mas é a historinha, né, que no próprio texto está dito tio de Sariputra. Né? Então, Sariputra, como vocês sabem, né, é um dos discípulos mais importantes lá do Buda Shakyamuni, e ele tinha esse tio lá, que era um brahmane muito rico. Né? E aqui eu vou contar a historinha porque tem, né, do texto original e tem outras versões dessa mesma história. Tá? Então, aqui eu já vou também fazer um compilado para vocês entenderem melhor o contexto. Então, esse tio do Sariputra estava lá andando na cidade, a história não fala qual é a cidade, estava andando lá na cidade, e aí, né, eles se encontraram, né, o Sariputra e esse Brahmane, né, que era tio dele, que era uma pessoa muito rica, né, e extremamente bondosa e generosa. E aí o Sariputra perguntou para o tio: meu tio, você já fez um ato positivo hoje? Ele falou: sim, acabei de dar uma moeda de ouro para um asceta. Né, gente? Vocês sabem, nessa época aí na Índia tinham vários praticantes de várias seitas, as pessoas praticavam a meditação, né, de diversos grupos, tá? Eles deixavam a família, né, muito bem estabelecida e iam seguir a sua vida de asceta. E esse, né, tio falou: eu dei uma moeda de ouro para um asceta. Aí ele falou assim: mas você faz isso com frequência? Eu falei assim: a cada mês eu distribuo 1000 moedas de ouro. Aí o Sariputra perguntou: mas meu tio, por que você faz isso? Eu faço isso porque, segundo, né, os meus mestres, essa é uma forma de eu obter o mundo de Brahma. Né? O mundo de Brahma é o paraíso, né? Tipo, a perfeição. Aí o Sariputra falou: olha, meu tio, você aceitaria ir lá falar com o meu mestre? Porque ele vai poder te indicar a maneira que você pode, né, a maneira correta para você alcançar o mundo de Brahma. Você aceita esse convite? Aí ele falou: não, eu aceito, vamos lá. Aí chegaram lá, né, Sariputra, o Brahmane, diante do Buda,
E o Sariputra contou para ele né, toda a história, né, tudo que tinha se passado, o diálogo entre eles. E aí o Buda perguntou para o Brahmane, Senhor, você realmente, essa história foi assim que aconteceu? Ele falou, foi exatamente assim. Eu venho já há muito tempo, eu distribuo 1.000 moedas de ouro para os... Aí o Buda, né, falou para ele, falou, olha, aí vem a estrofe, né? Embora um homem, mês a mês, por 100 anos, devesse sacrificialmente dar 1.000 moedas, mas se ele honrasse por um único instante um homem que treinou no Dharma, seria melhor para ele que oferecer esse sacrifício, né, por todo esse tempo. Então, é nesse contexto que a gente vai ver esse ensinamento do Senhor Buda. A gente precisa entender o contexto. E aqui a gente vai ver duas coisas, né? Primeiro, né, que o Buda vai falar, né, qual é a oferenda mais valiosa, né, que aí no caso é um objeto de devoção, porque é alguém que treina, né, no Dharma, né, e outra que você faz para um outro tipo de pessoa. Então vamos trabalhar aqui. Bom, primeira coisa, tá? Qualquer frase, né, qualquer enunciado que vocês vejam e qualquer tradição, tá? A gente precisa entender o contexto histórico, né? Socioeconômico e cultural. Porque senão qualquer frase, né, pode ser tomada como argumento para essa ou aquele tipo de ação. E isso é muito perigoso. Sempre a gente deve buscar o contexto. E aqui o Buddhaghosa nos trouxe o contexto, né? E a gente precisa pensar o que Índia é essa de 2.500 anos atrás. Como é que era constituída a Sangha? Então, eram pessoas, né, primeiro os que não tinham recursos nenhum, que iam em busca, né, de ter um lugar para ter um abrigo e ter comida, né, alimento, pessoas desprovidas assim financeiramente. Outras pessoas que haviam deixado tudo, né, elas deixavam sempre a família muito bem assistida, né, a casa que eles tinham construído, enfim, todos os bens que eles tinham acumulado, eles deixavam com a família e iam seguir o Buda. Ou seja, aquela comunidade ali era, né, desprovida de recursos financeiros, né? E o Buda nunca incentivou ninguém a ir trabalhar, né? As pessoas simplesmente ficavam ali ouvindo o ensinamento. Então, qual é o contexto histórico? Havia uma necessidade muito grande de alimentar aquelas bocas todas, né? E providenciar veste e tudo mais, né? E os benfeitores não eram assim tão abundantes nessa época, né? Se já não é hoje, imagina 2.500 anos atrás. Tinham grandes benfeitores, mas eles não eram tão numerosos assim. Então, vocês vejam que dos 3 textos que constituem o Tripitaka, o Vinaya, que são as regras monásticas, é o mais extenso. Porque o Buda, além de ensinar o Santo Dharma, ele era um grande administrador. Você imagina a dificuldade para a pessoa, né, que não foi treinada para isso, administrar, né, um grupo e muito heterogêneo, né? Tinham pessoas ali de todas as classes sociais, formações, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes sobre isso. Então, no Vinaya vem todo o regramento para isso, porque era assim que era constituída a Sangha. Então, avaliando do contexto socioeconômico, cultural, quando o Buda vem trazer para isso, é melhor que você dê aqui, né, uma colher de arroz cozido, né, que, como ele vai contar aqui no detalhe da história, do que você der lá suas 1.000 moedas para um outro grupo. Né? É meio duro a gente ouvir isso, né, gente? Mas é assim que as coisas funcionam. Então, tem esse contexto, sim, que a gente precisa olhar com atenção. Mas um outro detalhe é o detalhe da devoção. Então, o que a gente sabe? Né? Pelo Inhadon, tem 3 elementos principais que fundamentam a prática do budismo. Primeiro, a meditação sobre a impermanência, né? Sempre ela, né, maravilhosa, né? Milarepa atingiu lá o despertar por conta da meditação na impermanência, de tão poderosa que ela é, e a devoção e a compaixão. Então, aqui, nessa estrofe aqui,
nesse contexto do Buda, ele está falando da importância da devoção. E a devoção, o que, que é? Você ver, né, perceber claramente que tem uma outra pessoa, é um ser humano, não é um ET, não é um ser divino, sublime, não tem. Entendeu? É uma pessoa, um ser humano. Né? E você reconhecer que aquela pessoa ali, ela já trilhou o caminho e já se aplica, né, no seu cotidiano, na sua vida, em praticar plenamente o Santo Dharma. Você vê nela, assim, alguém, tipo, eu quero ser assim, né? Que foi assim eu com meu lama. Ah, eu quero ser assim quando eu crescer, né? Então é exatamente isso. Se a gente simplesmente faz uma oferenda, né, para um lama, um monge, enfim, qualquer aqui, né, um destinatário nobre, vamos dizer assim, achando que está comprando um pacote de figurinha que vem figurinha premiada, entendeu? Para conquistar o mundo de Brahma, tá errado isso. Isso é uma atitude completamente equivocada. Você está usando lá seus dharmas mundanos, né, querendo ganho, né, prazer e tudo mais, né, usando o Dharma para um destino, para construir um destino infeliz. Né? Ontem, né, um lugar que eu trabalho, estava lá um menino, assim, tipo uns 12 anos, e ele tava lá, era um menino para trocar figurinha, negócio como é que chama? De álbum de futebol. E aí ele colocou assim uma faixa, né, que eram umas figurinhas que tem uns negócios tipo esse negócio brilhante assim, né, que valia mais. E as outras que não valiam tanta. Tinham umas tantas assim, mas ele botou lá, essas aqui tá. E eu observando, né, porque eu gosto muito de observar o ser humano, né, como é que ele reage. Então, para aquelas preciosas ali, a tal com os negocinhos dourados, não era dourado, era tipo aqueles negócios que reflete assim, tipo uma madrepérola, um negócio assim. Aí, dependendo da figurinha, precisava de 3 ou 5 das comuns para ver. Aí eu falei, gente, como é que, né? E eu observando, né? Como é que eles compraram? Eles não, né? Porque foram os pais, porque em 12 anos não trabalho para comprar. E aí eu falei assim, mas como é que eles, né? Como é que fazem? Como é que eles veem né, aquele comércio ali, né? O escambo. Como começou a sociedade, né? Nossa, né? Lá 10 mil anos atrás. Então, Aí eu estava ali pensando, né? Porque eu já tinha preparado esse ensinamento assim. Eu falei, gente, quando a gente compra o pacote de figurinha, a gente não sabe qual é a figurinha que vem. Se vem com esse negócio brilhante ou vem a comum lá, aquela figurinha que todo mundo tem. Ah, isso aí já tem, não quero. Nem a pessoa nem quer a figurinha. Né? Quando a gente faz, né, uma oferenda para um destinatário nobre, a gente vai, tipo, entregar aquela oferenda para a pessoa. Porque o R$ 1 não sei quanto custa o pacote de figurinha. Que você comprou lá o pacote de figurinha, pode vir uma figurinha bacana, é uma figurinha que todo mundo já tem. Mas quando a gente vai fazer a oferenda para um lama, né, para um destinatário nobre, a gente está fazendo a oferenda para a pessoa. Pessoa, o ser humano. Como todos os jogadores de futebol são, porque que eles são pessoas, seres humanos. Não interessa que seja lá o maravilhoso, ou seja lá o pobrezinho que está jogando ali na várzea. Você está fazendo oferenda para a pessoa. A pessoa, seja ele quem seja, precisa da vitamina, precisa do leite, precisa do recurso financeiro para fazer um exame no particular. É uma pessoa, um ser humano. Você não está fazendo a coisa com interesse, não. Agora, isso aí eu, né? Chique no último, eu estou comprando um pacote com a figurinha premiada. Não é assim, tá? E aí eu quero introduzir a vocês a bodhicitta, a mente do despertar. Porque esse ensinamento aqui foi de 2.500 anos atrás. Né? Então, olha só, o contexto sociocultural e econômico que tinha lá na época. Mas 1.000 anos depois, né, por conta de outro contexto sociocultural, econômico e de propaganda, enfim, várias coisas, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, veio a ideia da bodhicitta, a mente do despertar. Ah, lá vem uma Mapel falar de bodhicitta. Gente, bodhicitta é a única chance, única, que um praticante do Dharma tem de, desenvolvendo-a de forma perfeita e completa,
tá? Completo, perfeita e estável. De talvez um dia encontrar o caminho da perfeita felicidade. Talvez, tá? Porque depende de vários fatores. Entendeu? Então, a importância da bodhicitta. Muitas pessoas, né? Ontem eu conversava com uma pessoa que eu acho que é a pessoa que mais conhece né, a estrutura de uma instituição de Dharma e o KPG, sobretudo, né? E ela me contava a história de uma amiga dela e tal, não sei o que, lá, que segue no Dharma buscando tapar o buraco da existência. É muito comum isso, né? A pessoa vai para o Dharma, tipo, encontra lá um momento, um vazio existencial, aí acha um monte de deuses e não sei o quê, umas paradas que não entende. Aí ela enche aquele buraco com coisas que ela não entende. Isso é a mesma coisa, tá? Que você está com uma doença grave, entendeu? Aí você vai numa farmácia e compra, né? Porque sempre o dinheiro está metido nessa história. Vai lá, compra assim, rolos e rolos de esparadrapo e enche aquele buraco com esparadrapo. E aí passa o esparadrapo por fora. Você olha por fora, o cara está ótimo, está perfeito. O buraco está lá dentro dele, podre, entendeu? Mas a pessoa preenche aquele ali só com os esparadrapo. Os esparadrapo, informo para vocês, não cura doença nenhuma. Tá certo? Em situações, dependendo tal, né, um curativo oclusivo pode resolver. Mas na maioria dos casos não resolve. Tá? Então, o Dharma não pode ser praticado dessa maneira, para preencher teu vazio existencial com coisas exóticas. Não é isso. A gente precisa desenvolver a mente do despertar. Ou seja, para que a gente está praticando? Para poder ajudar os seres. E aqui entra o segundo elemento lá do Nhadon, que é a compaixão. Amiguinho, sem compaixão, você não chega a lugar nenhum. Né? Tanto quanto você vai fazer oferenda lá com devoção, tem compaixão ali também. Né? Isso eu sempre fiz com o meu lama. Né? Eu comecei assim a me estar mais próximo do Lama Trilê quando ele, lá em 2004, 2005, ele foi assaltado ali no centro de Brasília e levaram dele R$ 350, porque ele tinha descido, né, de Sobradinho lá para o centro da cidade, e levaram, ele foi assaltado. E, gente, olha, isso, né, há 20 anos atrás era muito dinheiro. Eu falei assim, gente, não pode deixar essa pessoa que não está acostumada, brasileiro, a gente já é meio treinado. Mas a pessoa que não sabe chegou lá e foi assaltado. Né? E eu fiquei assim, realmente senti muita compaixão dele. Falei, eu não posso deixar ele solto por aí, porque ele tinha ido para fazer cópia de, como é que chama, de foto ali no comércio que tem ali perto. Então, assim, o meu primeiro movimento foi de compaixão dele. Tipo, ele não posso deixar ele aqui solto. Então, a gente precisa ter, ainda que tenha devoção, sim, né, a gente não pode perder compaixão. E aí, tanto pelos objetos nobres, quanto pelas pessoas que precisam realmente, e né, não são objetos de devoção. E é aqui que entra a paramita da generosidade. Ou seja, esse, né, para mostrar aqui, esse tio do Sariputra, que era Brahmani, ele praticava a generosidade. Mas aí, olha, vamos aqui dar uma colher de arroz que é melhor do que coisa. Tudo bem, a gente já entendeu o porquê disso daí. Mas nós precisamos, né, como nós somos, né, Mahayana, praticar a generosidade. Então, essa generosidade, primeira delas que está lá, entendeu? A generosidade material. E aí, para quem que é? Para qualquer um, gente. A pessoa que precisa. Você vai comprar lá seu pacote de figurinha para quem quer que seja. Entendeu? A pessoa está precisando, você vai lá e faz a coisa. Às vezes a pessoa está o quê? Precisando que você lave uma louça. Entendeu? Você vai lá, cuida do cachorro dela. Não precisa ser assim, vou fazer uma oferenda, uma coisa. Não, é o que a pessoa está o quê? Precisando. E isso desenvolve em nós uma sensibilidade não afetiva, não, uma sensibilidade assim de ver o que o outro está precisando. E aí você pergunta, posso ajudar?
Posso lavar a sua louça? Tem gente que não gosta de mexer na louça. Entendeu? Sei disso, né? Porque eu aqui por causa do vizinho, tem gente que não gosta. Aí você pergunta, posso ajudar? Posso ajudar. Então, você vai ter dos seus recursos, você vai ofertar dos seus recursos, e aí, né, tem uma gama infinita de recursos, né, que a gente pode ofertar para o outro, para atender a necessidade do outro. Porque se não é assim, gente, não tem como a gente ir dissolvendo a nossa apreensão egocêntrica. Não tem como. Se a gente não se abrir para as necessidades do outro e atendê-las, não tem como. E essas ações são as mais diversas, né? Nos textos clássicos, né? A material, mas pode ser uma palavra, né? Pode ser um sorriso, é o que a pessoa está precisando, né? Uma escuta atenta. E assim a gente precisa desenvolver essa sensibilidade. O outro tipo de generosidade é a generosidade do salvar a vida, né? De poupar a vida. Então a gente vai, não vai matar os mosquitos e tal. Tá bom, né? Tem até rituais para a gente aumentar a nossa duração da nossa vida, né? Mas o que interessa é a ação mental, né? Porque, como eu disse, a gente precisa era desenvolver a mente da gente, né? O ato em si é um fruto desse ato mental. Então, a gente precisa realmente poupar a vida. E é com muita tristeza, né, que eu vejo budistas, por conta dessa cultura atual que a gente tem tão materialista, né, tão espiritualista, né, a pessoa fica lá, ou materialismo ou, né, o espiritualismo, né, fica assim, como se fosse uma dicotomia. Não tem dicotomia, né? Nós, seres humanos, somos uma coisa só, né? Mente não está separado do corpo, nós somos um só. Mas por conta dessa, né, dessa cultura que nós vivemos hoje em dia, isso parece estar assim, cindido, né? Parece não, está cindido, né, dentro da nossa sociedade. Então, é muito triste quando eu vejo pessoas que se dizem budistas, mas essa turma lá dos paradrapos, né, que defendem interrupção de gravidez. Gente, é um ser humano, igualzinho a você. Aí você acha da tua arrogância aí que você, não está vivo, não conversa, né? Não me leva no bar, né? Não divide ali a alegria de um jogo de futebol, então não me interessa. Não, ser humano. Então nós precisamos refletir muito sobre que pautas que a gente anda defendendo na nossa sociedade, né? Não é simplesmente evitar de matar os mosquitos, né? A coisa é bem mais extensa, bem mais profunda, né? No respeito que a gente tem por outro ser vivo, né? E, sobretudo, sobre os seres humanos, né? A gente normalmente despreza a pessoa que não torce para o mesmo time que a gente, despreza a pessoa, né, que não tem o mesmo partido político que a gente, que não torce pela mesma escola de samba, entendeu? A gente, deixa para lá. Não, é um ser humano. Igualzinho a você. Tá? Igual o Buda foi. O Buda foi um ser humano que morreu de diarreia. Não foi um ET, não foi um Deus. Né? É um equívoco isso que as pessoas acham. Não, foi um ser humano que morreu de uma causa tão humana, né? Diarreia. Né? Uma morte tão simples, né? Tadinho, desidratado, né? Naquela época lá. Então, nós precisamos buscar em nós, ver que pautas, né, que a gente anda defendendo por aí. E aí, o terceiro tipo de generosidade é a generosidade do Dharma. Então, na medida do possível de vocês, que é isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês, que é a doação do Dharma, né? Do Dharma que eu recebi do meu lama e eu desenvolvi, e é isso que eu venho compartilhar aqui com vocês. Mas eu não sou lama, não tenho autorização para ensinar. Você pode ajudar o outro, entendeu? Oferecendo, né, um mala, né, um rosário. Você pode oferecer um texto de prática, você pode ajudar a compartilhar um texto que você já tenha, que a pessoa tem interesse. Então, são múltiplas formas que a gente tem de compartilhar o Dharma, tá? Então, esse é o nosso ensinamento de hoje.
Espero que vocês... essa é a primeira fase, né, gente? A fase que a gente ouve o ensinamento. Agora que vocês reflitam sobre isso, né, que realmente é melhor a gente oferecer a nossa oferta, né, a nossa oferenda, para um ser digno, né, de devoção. Mas nós não podemos jamais de esquecer dos objetos dignos da nossa compaixão. Sem bodhicitta, a gente não chega a lugar nenhum. Tá? E é muito triste quando eu vejo muitos praticantes do Dharma que estão nessa via simplesmente para preencher com coisas exóticas o seu vazio existencial, tá bom? Então, vamos encerrando por aqui, fazendo a nossa dedicatória. Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso eu liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas de nascimento, velhice, doença e morte. Então, um bom domingo para vocês. Aproveitem muito bem nessa semana, né? Aproveitem sua família, que é esse bem mais precioso que a gente tem, né? O convívio olho com olho, olho no olho, né? Isso é tão precioso, né? E que vocês tenham todos uma semana abençoada, né? No trabalho, em família, com tudo que é importante para a gente, né? Viver nesse mundo e ter possibilidade de praticar o verdadeiro Dharma. Tá bom? Então, tudo de maravilhoso para vocês. Então, obrigado, Márcio, pela